Aqui já tá gravando, tá gravando agora. Com muita alegria, nós queremos cumprimentar as nossas irmãs, varões que estão aqui presentes, mas em especial os nossos visitantes, com a paz do Senhor Jesus. Amém. O Senhor marcou o encontro conosco nessa noite. É um culto de vigília, não é isso? Então, culto de vigília, a gente vai ficar à vontade. Não tem regra, dentro daquilo que nós estamos acostumados a cultuar o Senhor na nossa igreja. Mas o importante é que os irmãos e as irmãs, principalmente, se desprendam de tudo aquilo que aconteceu durante o dia, de tudo aquilo que nós venhamos a viver, e não condiz com o que o Senhor preparou para esse culto. Nós vamos agora nos voltar para o que Deus preparou para esse culto. Amém? Vamos viver esse momento. Vamos viver esse momento aqui. O Senhor está presente e de certo Ele vai operar. O Senhor já mostrava através de dom, antes de nós clamarmos aqui, só para os irmãos ter ciência daquilo que o Senhor quer de nós nessa noite. Todas as irmãs aqui tinham como se fosse tablets na mão, fica mais fácil as irmãs entenderem. Esse tablet era como se as irmãs tivessem controle de câmeras que monitoravam a vida das irmãs no lar, o local de trabalho, os familiares. E algumas irmãs ficavam preocupadas com as informações, com as imagens daquele tablet, preocupadas com seus lares, com os lugares onde há necessidade das irmãs, mas ela dá orientação aqui nessa noite para as irmãs esquecer. Deixar de lado esse tablet, essa informação que as irmãs recebem do lado externo, e as irmãs têm preocupação, mas como que eu vou esquecer? Como que eu vou deixar isso? Na mesma hora, todas as irmãs recebiam imagem naquele mesmo tablet, naquele mesmo lugar, de anjos que estavam aqui presentes, e começava a sair de imediato. Os anjos começavam a sair de imediato para os lares, para o local de trabalho, onde está os filhos, onde está o esposo. Isso era um descanso para as irmãs, as irmãs descansavam. Tem dia que o Senhor está cuidando de tudo. Amém? Aquelas que puderem não estar de joelhos, vamos clamar nessa hora. Depois do clamor, aquelas que tiverem condição, pode permanecer de joelho enquanto nós cantamos louvor de clamor, é pequeno. As irmãs que não tiver condição, pode se levantar, ficar à vontade, sentar, tá bom? Clamamos pelo poder e a vida que há no sangue de Jesus. Confessamos, Senhor, aqui a necessidade da ação do Espírito Santo em nosso meio. Perdoa, Senhor, nossas falhas. Liberta, Senhor, o teu povo nessa noite e nos dê condição de crer no que o Senhor já falou que está acontecendo neste lugar. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais. Nos dê condição de sentir a tua presença neste lugar, porque nós estamos prostrados diante do Deus vivo, diante do Deus que opera, que conhece as nossas vidas. Assim nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! O Senhor está escutando a tua voz nessa hora. Aleluia!
Igreja amada, alegrai-vos nesta hora, porque o Espírito passeia no lugar. Aprova o Espírito marcar este encontro com vós, para uma bênção com cada um de vós. Falarei com minhas servas, visitarei corações, alegrarei muitas nessa noite. Saireis daqui renovadas, cheias do meu Espírito. Neste momento estarei dando dons espirituais. Visitarei algumas pessoas, mostrando as vossas necessidades. E hoje mostrarei para cada um de vós, para vós mesmos, aquilo que vós precisais escutar. Abençoe os vossos lares. E a ti, minha filha, me pediste no clamor que eu não deixasse de te visitar nessa noite. Não só a ti, mas a tua filha e os teus familiares serão tocados nessa noite. Visitarei nos louvores, falarei convosco nas orações, abri os vossos corações. Eu estou neste lugar. Glória, as irmãs sentadas. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Esse é o momento de você pedir ao Senhor essa vez. Aleluia. Todos nós precisamos viver esse momento. Fala, Senhor, faz de novo. Se preciso, quebra. Transforma, muda. Nós precisamos disso. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vigília é isso aqui, irmãos. Não se preocupe não, esse momento que nós vamos passar aqui com o Senhor. De reflexão, de oração, de falar com Deus. E o Senhor, Ele conhece as nossas vidas. O nosso culto, ele é profético. Os irmãos vão entender o segredo de se prostrar diante do Senhor. Durante todo o processo dessa vigília. Se prostrar diante do Deus vivo é a certeza da vitória. É isso? Porque Ele nos ama. E nós nos prostramos porque nós sabemos que Ele escuta a nossa voz. Não nos cantamos a boca para fora, não. Não cantamos de tudo, não. Nós cantamos aquilo que nós vivemos, não é isso? Glória a Deus. E o que nós estamos vivendo aqui nesse culto é isso. O Senhor está escutando a sua voz. Quando nós escutamos a voz do Senhor, nos prostramos. Tudo que nós queremos é que o Senhor nos faça. Um vaso, um instrumento nas mãos dele. Tem uma irmã aqui que ela muito dedicada na obra, viveu muita experiência com o Senhor, mas está vivendo um problema no seu local, no seu lar. E isso está fazendo com que essa irmã tenha se afastado. Desânimo, cansaço. E ela tem deixado de ser essa bênção, de ser esse instrumento, esse vaso que nós cantamos, mas o Senhor tem uma palavra para essa irmã nessa noite. O Senhor disse: volte a ser dedicado, volte a ser esse vaso, e o Senhor vai solucionar o problema lá no seu lar. Parar nunca vai ser a solução para o nosso problema. O Senhor te trouxe aqui hoje para te fazer uma serva, uma mulher de coragem. Amém? Vamos sair daqui hoje entendendo isso. O Senhor te chamou para ser uma mulher de coragem. De coragem como? Sabendo que o Senhor está diante de cada uma das irmãs. E nós não vamos retroceder, não. Nós vamos encarar de frente o nosso problema e o Senhor vai nos dar a vitória. E às vezes tudo que nós precisamos é do toque de Deus. Tudo que nós precisamos é do Senhor falar o nosso coração nesse momento aqui. Sentir a presença dEle, porque Ele conhece a sua luta. Ele conhece o seu problema, Ele sabe por que você está aqui. Ele sabe o motivo que está te trazendo tristeza, o motivo que está te afastando, o motivo que está te impedindo de viver uma experiência com qual você já era acostumado a viver, de realizar algo do Senhor. Mas hoje Ele quer tocar na sua vida. Hoje Ele te trouxe aqui para tocar na sua vida, para te dar ciência mais uma vez que Ele conhece a sua luta, que Ele sabe do momento que você está vivendo e Ele quer fazer de você hoje uma bênção nas mãos dEle. Amém? Tem uma visão? Pode falar. Pastor, fica à vontade, não tem que o Senhor. Eu vi aqui, quando o senhor começava a usar o pastor dele, eu vi que um trabalho muito intenso, rápido, de muitos anjos, era muito rápido. Amém. E esses anjos, eles passavam de irmã por irmã, só servas, só senhoras. E eu vi que tirava como se estivesse tirando uma peruca. Tiraram o cabelo das irmãs todas, como se estivesse tirando uma peruca, e eu vi que as irmãs estavam sem cabelo mesmo. Não é mesmo, a realidade é essa. E os anjos carregavam imediatamente os cabelos das irmãs.
de forma que cada um sabia quem era irmão, quem era dono daquele cabelo, levava. E eu vi que nesse momento, exato momento, chegava muitos anjos vestidos de médicos, juntas de médicos, não era uma junta só, eram juntas de médicos, e começaram a ir aonde tinha algumas irmãs, onde tem algumas irmãs que estavam precisando de uma bênção no sentido da saúde física. E esses médicos começaram a operar. E as irmãs permaneciam sem os cabelos. Glória a Deus. Outras permaneciam sem os cabelos. Os anjos começaram a operar de forma gloriosa na vida das irmãs. Mas eu vi que chegava uma junta de anjos, um grupo de anjos. Esses anjos não eram médicos, eram como se fossem advogados. E o Senhor disse que tem uma irmã aqui que ela orou ao Senhor hoje por uma causa que ela tem na justiça, e ela pediu ao Senhor uma bênção. E esses anjos veio como advogados, como fosse advogado, para deter a causa da irmã e levar ao Senhor, levava ao justo juiz, que é o Senhor. E eu vi que durante o Senhor estava falando de mensagem profética, havia uma operação grande, no sentido de cura, de muitas irmãs aqui, que pediu o Senhor durante esse dia. Havia essa operação desses anjos como advogados. E também eu vi que quando o Senhor estava terminando a mensagem profética, os anjos traziam os cabelos. Cada um da mesma forma, na sua característica, não eram todos iguais, mas eram todos muito bem penteados e muito bem aparados. E as irmãs glorificavam muito o Senhor, porque elas estavam mais lindas mais belas do que já são, né? A verdade foi essa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós estamos aqui, estamos mostrando nisso, Ele está cuidando. Ele está cuidando. Mas uma irmã, ela não queria vir à vigília. Mas o Senhor a visitou em sonho durante essa noite. E quando ela despertava, o desejo era de participar desse encontro. E quando ela se fazia presente no templo, o Senhor tocava na sua vida e curava uma enfermidade. Louvado seja o nome. Feche seus olhos. Deixe Deus tocar na sua vida. Deixe Ele curar a enfermidade. Deixe Ele operar. O toque de Deus pode transformar a vida daquele que se entrega. Glória a Deus. Aleluia. O toque de Deus pode libertar. Glória a Jesus. A alma cativa. Glória a Deus. Que ferida está. Neste momento Ele está neste lugar.
mostrou aqui que ainda há alguns irmãos que não se desligou, não. Tem muita coisa aqui, irmãos, que pode tirar a atenção. Talvez o louvor não está no seu agrado. Talvez o instrumento também não. Talvez alguma coisa que esteja incomodando. Mas isso aqui não é importante nesse lugar, não. O importante aqui é a presença do Senhor Jesus. É os anjos que estão ministrando neste lugar. Quem pediu o Senhor, se entregou a Ele, já está sentindo o Senhor tocar na sua vida. Não aceita sair daqui do mesmo jeito, não. Não deixe nada disso te impedir, não. Ele está aqui presente, é Jesus. É Ele que opera. É Ele que faz acontecer neste lugar. Mais nada. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos ouvir a voz do Senhor. Você precisa ouvir o som. O Senhor está presente nesse lugar. Nós vamos adiantar. No caso de professor ali me olhando, eu não posso passar do horário de. Se bem que é uma vigília, só cantou 3 louvores, os irmãos estão ouvindo o horário, né? 1 Samuel, capítulo 25, versículo 35. Primeiro Samuel, capítulo 25, vamos ler o 35. Um recado do Senhor nessa noite para as irmãs. Nós vamos tentar ser o mais breve possível, resumir porque é uma história maravilhosa, linda, depois os irmãos podem meditar em casa. Amém? Amém. Aqueles que puderem não estar em pé, me dê essa palavra. Vamos projetar aqui a frente também, né? Diz assim: então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido, e ele disse: sobe em paz à tua casa. Eis aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua paz. Sobe em paz à tua casa. Você está ouvindo a tua voz. Continua, Senhor, abençoando a tua palavra. Fala conosco, oramos em nome de Jesus. Aceitados? Aleluia. Onde nós vemos aqui, nos conta uma história envolvendo 3 personagens. Vamos ser rápido com os outros 2 e vamos dar ênfase aqui naquilo que é mais importante, que é a Abigail. Era um momento difícil na vida de Davi. Davi já havia vivido várias experiências com o Senhor depois de ser ungido rei. Já viveu as experiências com Davi, na luta com Saul. E aqui, após a morte de Samuel, Davi teve que fugir para o deserto. E essa foi uma das suas fugas mais difíceis, um momento difícil na vida dele. Ele se encontrou encurralado, preso, onde não tinha mais para onde ele ir, não tinha mais o que fazer. Ele e seus exércitos, o seu exército, nesse tempo de deserto, Davi e seu exército ajudou alguns pastores que estavam ali cuidando de rebanhos, de ovelhas, suprindo as suas necessidades, guardando, porque naquele momento também não era fácil. Havia os salteadores, assaltantes, que tentavam de várias formas gritar contra a vida das pessoas. E os homens de Davi, o exército de Davi, por vezes, fazia muro, preservando aqueles pastores que cuidavam daquelas ovelhas. E tinha por dono um homem chamado Nabal, um homem próspero, muito rico, tinha muitas coisas, muitos bens,
Em determinado momento aqui, dessa história, dessa passagem, Davi, passando um momento difícil, algumas necessidades diante dos seus homens, de alimento, suprimento ali, ele manda alguns homens ir até Nabal para pedir ajuda. Fazer o bem como ele fez também com os seus. Mas diferente do que Davi fez, que fez bem aqueles homens, fez bem aquele povo, fez bem aqueles pastores que cuidavam das ovelhas ali, a resposta de Nabal foi negativa. Ele não quis ajudar Davi. Ele negou a ajuda de Davi. Estou sendo um pouquinho rápido o objetivo para nós chegarmos no nosso ponto. Os mensageiros voltam até Davi, dá a mensagem, olha, ele não quis ajudar, não teve jeito. Davi se indignou, levantou o seu exército, havia ali 600 homens, ele deixou 200. Reuniu 400 e a intenção era ir até Nabal e destruir tudo. A palavra de Davi que não ia ficar nem um menino, ia acabar com tudo. Porque ele fizera bem outrora e agora quando ele precisou não tinha mais. Um dos seus moços de Nabal, um daqueles homens ali, ouvira e saiu de encontro a nossa personagem principal dessa noite, a Abigail. Muitos já conhecem a história e sabem que exemplo de mulher é essa, né? Quando ele vai até Abigail, que ele conta o que aconteceu, ressalta todos os detalhes, ela de imediato toma uma atitude, ela vai mudar a história. Aqui já entra o primeiro ponto. Você, minha irmã, minha irmã que entrou aqui nessa noite, você pode mudar a sua história. Quando você tomar atitude, assim como a Abigail tomou atitude e ser o que eu falei no início, mulher o quê? Corajosa. Não é isso? A Abigail tinha muitas virtudes, mas nós vamos falar de 3 delas aqui, essencial para esse culto. Ela é uma mulher corajosa. Ela sabia quem era Davi, ela sabia do que estava com Davi, sabia das vitórias de Davi, porque Davi venceu porque o Senhor estava com ele. O Deus dos exércitos estava com Davi. Ela sabia quem era o exército que estava indo de encontro à sua família, ao seu povo. Ela sabia quem era. Não era qualquer um que estava indo de encontro, era Davi com o seu exército. Quando Davi ia para a batalha, o que acontecia, irmãos? A vitória era certa, não era isso? Ela sabia. E ela precisou, nesse momento, ser uma mulher de coragem. Imagina aí, irmãos, uma mulher ir de encontro a um exército, 400 homens, mais Davi ainda. Quantos aqui teriam coragem de fazer isso hoje? E não era o teu exército, não, era o exército de Davi. Mas ela era uma mulher de coragem, de atitude. E a coragem dela estava onde? Ela sabia, ela conhecia que o mesmo Deus que operou, que estava com Davi, era o Deus que poderia mudar a sentença da vida dela. Ou melhor, o Senhor mostrou vários dons aqui hoje com necessidade dos irmãos, das irmãs, com seus lares, famílias, esposos, filhos. E ela não foi clamar, ela não foi corajosa só por ela, não. Ela foi corajosa pelos seus, pela sua família. Nós precisamos viver essa experiência hoje. As irmãs precisam entender isso. A sua coragem não é só para você, não. É para a sua família também. Tem uma irmã que desanimou aqui porque está com a cabeça no lar. Tenha coragem, minha irmã. É hoje. O Senhor te chamou para te despertar isso hoje. Não, parar não, deixar de realizar a obra não. Tenha coragem. Faça como a Abigail, o que ela fez? Ela vai militar sim o exército, ela vai de encontro. Ela não deixou o medo sobressair. Todo mundo tem medo, quem não tem medo aqui? Só que ela teve controle, ela não deixou o medo sobressair, diferente. Por mais que ela tinha medo, ela sabia de uma coisa: eu posso mudar a situação. Por mais que você tenha medo, você sabe de uma coisa: tem uma forma de mudar a situação. Ela reuniu, estão ali alguns, pega o jumento, vocês vão comigo. Aí ela já fez o que Davi precisava. Pegou alimentos, mantimentos, eu quero necessidade de Davi. Ela é esperta, vamos levar tudo. Eu vou, vocês vão ali adiante, mas nós vamos levar o que ele precisa. Ele pediu, é o que ele precisa. E aqui entra a segunda virtude dessa mulher. Ela é uma mulher pacificadora. O Senhor mostrou aqui hoje uma irmã que teve uma discussão com seu esposo. Foi assim? Trouxe uma tristeza do seu coração,
uma luta, uma batalha, quase que ela não vinha para cá, quase que ela não chegava a este lugar. Só Deus sabe como foi essa discussão, o que aconteceu, não é isso? Isso é constante, vai acontecer, as irmãs passam por isso, nós sabemos disso. Mas o Senhor vai te ensinar hoje a ser uma serva, uma irmã pacificadora. Vamos resolver o problema, vamos? Vamos! O Senhor te chamou para fazer isso hoje. Não é aumentar não, talvez o esposo não é servo, não conhece o Senhor, não sabe. Você vai mostrar para ele que você é pacificadora. Você é amiga da paz, você precisa levar algo diferente para o seu lar, para o seu local de trabalho. A Abigail poderia fazer totalmente diferente. Não foi eu que fiz, o problema não é meu, foi ele que fez, não é assim? Ele se vira para resolver, não. Ela precisava amenizar a situação. Eu preciso, eu posso, eu vou fazer isso. O Senhor te chamou para ser isso também hoje, hein? Pacificadora. Lá no seu lar, no seu local de trabalho, na igreja, as irmãs precisam entender isso. E as irmãs conseguem. As mulheres, as irmãs, normalmente já conseguem. Imagine, com a bênção do Espírito Santo, o que vocês não conseguem fazer, o que vocês não conseguem resolver, pacificar a situação. Chegou para você, não, minha irmã, vamos orar. Chegou a batalha, a luta, a prova, olha, irmã, está sabendo disso que aconteceu? Não, mas eu vou orar, vamos orar. E o Senhor vai resolver, vai solucionar o seu problema. Seja pacificadora. A terceira, e talvez a mais importante, ela era humilde. Ela era humilde. Mais uma vez ela poderia, opa, não sou eu. Eu vou lá? Não vou nada. Não é assim? O que ela fez? Versículo 23. Vou ler para os irmãos entenderem aqui, para ficar mais fácil. Vendo, pois, Abigail a Davi, foi devagar, com receio. Será que eu vou? Será que eu tenho que fazer isso mesmo? Ah, eu não vou fazer. Ela fez diferente. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu no jumento e... O que a gente cantou no início? Prostrou-se. Louvado seja o nome do Senhor. Você fez o que no início dessa vigília? Eu falei que esse culto é profético. Você se prostrou ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você se prostrou a Ele, confessou a Ele a sua culpa. Ela fez isso no 23. Prostrou sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Mas quando nós nos prostramos diante do Deus vivo, do Deus que opera neste lugar, que enviou os anjos para estar aqui conosco, para agir em nosso favor. Quando você se curva diante dele, se humilha diante dele, quando você assume a culpa, e olha que aquela culpa não era dela. Ela assumiu a culpa de Nabal, assumiu a culpa do seu esposo, olha lá classificando as coisas. Ela pode dizer, olha Davi, foi meu esposo que fez. Foi ele que não negou, ele que negou, ele que não. Ela disse, a culpa foi minha. Depois os irmãos vão ver, ela assumiu a culpa. Se eu estivesse lá, talvez teria mudado. Se eu estivesse lá, eu faria diferente. Ela assumiu uma culpa. Nós cantamos louvor, é grande a nossa culpa, prostrado nós estamos por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Vou nos ensinar essa grande dádiva, essa grande virtude de ser humilde, de se humilhar, de se prostrar. Agora não é de se prostrar diante de qualquer um, não. Não é de se prostrar diante de qualquer coisa, não. Não surgiu isso lá, ali tem fulano de tal está pregando, abriu ali, vamos lá ver como é que é, não. Não se prostra diante de qualquer coisa, não. Só mostrou aqui hoje. Tem algumas irmãs procurando alguns caminhos diferentes, não foi isso, pastor? Tem alguns irmãos vendo se ali na esquina é melhor. Não, aqui nós estamos operando. Glória a Deus. Se humilha. Daqui para frente dele. Já se prostrou diante dele. Se humilhou diante dele. Deram a sua culpa diante dele. Aqui é diferente, menina. Comece agora falando. Comece agora falando com Deus. Ela começou a conversar com Davi. Ela começou a usar aquilo que nós precisamos usar. Aquilo que o Espírito Santo está usando, levando essa
começou a fazer isso que nós iremos cantar agora. Ela começou a clamar. Ela começou a conversar com Davi, perdoa. Não, Davi, não faz isso. Ela começou a mostrar para Davi tudo aquilo que Davi não tinha visto ainda. Você pode fazer isso lá na sua casa. Você pode fazer isso no seu lar, no seu local de trabalho, com seus filhos. E agora vamos finalizar. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido. Aquela já tinha conversado com Davi, a conversa já tinha dado certo, Davi já tinha entendido, e agora finalizando tudo para completar a bênção, que não pode faltar para completar a sua bênção hoje. O que você trouxe para o Senhor hoje? Vai ter uma vigília hoje, lá no Guzmão. Quanto tempo avisando, quanto tempo nós esperamos por esse momento? Tem muita gente que não dá valor, mas tem gente que esperou ansioso por esse momento. Tem irmãos que estavam ansiando o dia todo, orando: Senhor, fala comigo. Senhor, eu vou levar a minha oração. Senhor, eu vou levar o meu louvor. Ela levou muita coisa para Davi. Ela levou. Ela sabia que Davi precisava. Era necessidade. Aqui ao contrário, nós levamos porque nós precisamos. O que você trouxe hoje para o Senhor? Senhor, eu trouxe a minha gratidão. Senhor, eu trouxe a minha alegria. Que bênção, né? Mas eu sei que tem muitos aqui que trouxe tristeza. Senhor, eu trouxe a minha ansiedade. Senhor, eu trouxe a depressão. Senhor, eu trouxe os momentos sozinhos que ninguém sabe. Só o Senhor me conhece. Só o Senhor sabe o meu choro. Eu trouxe o meu choro, a minha lágrima nessa noite. Eu trouxe o meu medo, a minha insegurança, a incerteza de não saber o que vai acontecer amanhã, como vai ser a minha batalha, minha luta, minha prova. Louvado seja o nome do Senhor agora. Dá glória ao Senhor porque Ele está recebendo. Dá glória na sua mão, alimento. O Senhor está tomando hoje. Está tomando na sua mão que você trouxe para Ele. Ele não te desampara. Nós temos um segredo, irmãs. Nós temos um segredo. Essa obra tem um segredo. Nós estamos vivendo essa alegria, essa bênção de conhecer a verdade que não muda, a verdade que é absoluta. Ele está aqui para que Ele faz na terra. Ai, não consegui dar ainda. Eu não consegui entregar o que eu trouxe hoje. Não, é agora o momento. A hora é agora. Entrega na mão dele. Ele quer receber. E quando ele receber o que você trouxe, sabe qual é a palavra dele? Sabe qual é a palavra dele? 35 está ali, ó. Sobe em paz a tua casa. Amém. Amém? Aleluia. Vamos entregar o que você trouxe hoje? Grande é o Senhor Jesus. Sobe em paz a tua casa. Vai sair daqui hoje em paz para casa. Glória a Deus. Vamos de oração. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. A gente precisa saber disso. Amém. Por isso nós confundimos o mundo. O mundo acha que paz é ausência de problema. Estou falando isso aqui. Você vai voltar para o seu lar, seu esposo vai estar lá, seu filho, sua luta. Se o Senhor não operou nesses anjos aqui que falou, se não foi hoje o seu dia, você vai precisar continuar assim na vida aí, né? Ele está te levando em paz. Sabe o que é paz para o crente? Não é ausência de problema, não. Paz para o crente é ter a certeza que o Senhor vai estar conosco em todos os momentos. Ele vai dizer: olha, sobe em paz. Sabe por quê? Porque hoje eu ouvi a tua voz. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Sobe em paz.
minhas servas, filhas queridas, já sondei cada uma de vós, a vossa mente, os vossos corações. Filhos, eu sou o Senhor dos exércitos. Eu sou o Deus da guerra. Eu sou o Criador do céu e da terra. Mas também sou manso e humilde de coração. Filhas queridas, não vos envergonheis. Colocai agora diante de mim toda a vossa ansiedade. Filhas queridas, não vos preocupeis. As promessas que um dia fiz a vós há de se cumprir. Aguardai com paciência, porque eu não esqueço de nada. Não esqueço de nenhuma de vós. Filhos, permanecei, indo diante do meu altar, confessando a mim, filha amada, a tua culpa, a tua petição, a tua necessidade. Mas sede valente, não tenha medo, porque o vosso Deus busca em cada uma de vós o temor. E o temor que o vosso Deus quer não é o temor de medo, não é o temor de pânico, mas é o temor da adoração. Filhas, esta noite vai ficar marcada em vossos corações. A minha palavra chegou em vós como fogo de abrasador, fogo que destrói o pecado, fogo que destrói o mau pensamento, fogo que destrói a derrota, fogo que destrói filhas amadas, tudo aquilo que deprecia a vossa vida. Glorifica o meu nome agora. Saí deste lugar, filhas amadas, como se estivesse me vendo com os olhos carnais. Mas vós, cada uma de vós, me viram com os olhos da fé, porque eu estou agora diante de vós. Creia tão somente, vou repetir. Eu estou diante de vós, filhas amadas. Por isso glorifica o meu nome, não só as minhas servas, mas os varões, as crianças, toda a igreja. Glorifica o meu nome, abri a vossa boca em adoração. Ei, filhos queridos, bendizei a vossa Deus, porque eu me faço presente aqui e fala com cada uma de vós. O Deus de Israel, ele é abaixo, glória a Deus. Agora é só agradecer. Não temos como pagar. É só abrir o coração, nossa alma e adorar esse Deus tão maravilhoso que conhece cada um de nós e tem já visitado os nossos campos.
Convido a todos que saem de pé. Glória a Deus, exaltado é teu nome, Senhor. Aleluia. Glória, Nós vamos aleluia. orar. Glória a Jesus. Aleluia. Para nós bendizemos. E te exaltamos sobre todas as coisas. Porque não existe outro nome que mereça maior adoração. Senhor, recebe a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão. Senhor, somos gratos por mais esse alimento tão forte que tu tem nos dado nesta noite. Um alimento tão poderoso, capaz, Senhor, de levantar a muitos que aqui estavam abatidas e tem restaurado a vida de cada um. Senhor, não há como pagar por tamanha bênção e coisas maravilhosas que temos contemplado nessa noite. Agora, Pai, leva-nos agora em paz. Seja conosco e dá-nos sempre essa alegria de saber que Tu estás conosco. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Os irmãos, as irmãs podem sentar, os irmãos também. Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Já foi trazido na mensagem, mas nós gostaríamos de trazer na íntegra a revelação que o Senhor nos deu para esse encontro com as servas. O companheiro já até trouxe na palavra, né? O Senhor disse que tem irmãs que têm saído em busca de alimento em outras igrejas. E isso tem trazido dificuldades para os lares, principalmente os que são incompletos, impedindo que os esposos que não são servos se definam e impedindo que filhos tomem posição diante do Senhor. Entenderam? Amém? E vou trazer aqui também, isso não é para hoje não, mas é para amanhã. E nós temos jovens aqui, né, da nossa igreja, e alguns jovens também de outras igrejas. O Senhor revelou que uma madrugada, ou seja, amanhã, né, com todos os jovens, e uma consagração de 0 às 9 horas. O Senhor dizia que através da obediência a Ele, tem uma grande bênção aos jovens no culto de amanhã. Prepare, né? Então, os companheiros que estão aqui, os nossos jovens vão fazer um efeito multiplicador, né? Já vão colocar lá, né, os diáconos aqui, pode colocar no grupo de jovens lá, né? E você vai estar aqui amanhã e vai receber, jovem, a mesma bênção que as servas receberam hoje. Amém? Nós estamos aqui também recebendo, né, uma data especial para nós pastores. O caçulinha nosso, os novos também ficam velhos, viu? Está chegando lá, está fazendo anos hoje, né? E aprove o Senhor, né? Que chegasse aqui para receber a bênção do Senhor. Amém? Os irmãos estejam orando, né? Pela nosso encontro com os jovens amanhã. O Senhor tem prometido grande bênção, tá bom? E as irmãs coloquem em prática aquilo que o Senhor trouxe para vocês nessa noite. Tá certo? Desejamos a todos a paz do Senhor. Amém. Mas fique à vontade, né? Vamos orar com o nosso irmão, depois você pode ficar à vontade, viu?
Aleluia.